Fala, meus irmãos, e aí, tudo bem? Como é que vai? Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica e chegamos à lição de número 12, quase já o fim da revista, né? Vai faltar apenas mais uma lição e aí nós encerramos o trimestre. E esse trimestre foi e está sendo, né, fantástico. Estamos estudando o Evangelho segundo João, segundo escreveu João, e é muito maravilhoso, muito bom, muito interessante a gente enxergar a perspectiva de João e a sua teologia, aquilo que ele escreveu a respeito de Jesus, como ele via Jesus, como ele via, como ele descreve a visão de Jesus a respeito dele, e isso é importante também, e nós só temos a agradecer por tudo que pudemos estudar nesse período, tá? O assunto da lição, o Espírito Santo e a oração sacerdotal. Essa lição está baseada no capítulo 15, 16 e 17 do Evangelho de João. O texto áureo diz assim: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. João, capítulo de número 17, versículo 15. A verdade prática diz assim: somos resposta da oração de Jesus por nós, e o Espírito Santo nos faz transbordar até produzirmos muitos frutos. A nossa leitura bíblica, ela está no capítulo 17 e vai do verso 1 até o verso 21. Portanto, 21 versículos é a nossa leitura. E nós vamos ler na versão Revista e Corrigida de João Ferreira de Almeida, tá bom? Qual é a versão da Bíblia que você mais utiliza, que você mais lê? Deixa aqui nos comentários, que aí a versão mais utilizada vai ser a versão que eu vou ler na próxima lição, tá bom? Vamos fazer essa pequena enquete aí para saber como é que anda a leitura bíblica de vocês e em qual versão vocês leem a palavra de Deus. Vamos ler o texto? Diz assim a palavra do Senhor: Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me, tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste. E eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, e não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou.
santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém. Até aqui a nossa leitura bíblica. A nossa lição, ela tem 3 objetivos. O primeiro objetivo, aprender a importância de estar sempre ligado a Cristo. Segundo objetivo, despertar para o fato de que o Espírito Santo está sempre conosco. E o terceiro e último objetivo, saber que neste mundo somos guardados do mal. Glória a Deus. Ao fim da lição, então, esses 3 objetivos, eles devem estar bem fixados na sua cabeça, tá bom? A nossa lição, ela tem também 3 tópicos principais. O primeiro, a videira verdadeira. O segundo, o Espírito Santo. E o terceiro, Jesus ora por nós. E a nossa lição está organizada, então, dessa forma, tá? Muita gente tem perguntado qual será o livro a ser estudado no próximo trimestre. E o livro que vamos estudar no próximo trimestre é o livro de Salmos, tá bom? Vai ser um trimestre muito abençoador. Vai ser também maravilhoso estudarmos o livro de Salmos, visto que são 150 salmos, muitos deles anônimos, alguns outros têm a sua ali, a autoria, né? Tem a sua autoria escrita, a gente sabe quem foi que escreveu, mas muitos são anônimos. E o livro de Salmos também abrange 5 livros, que na verdade o livro de Salmos é a união de 5 livros, e isso nós vamos discorrer e destrinchar tudo isso no decorrer do próximo trimestre. E aí talvez você pergunte assim, como é que tu sabe, pastor? Qual é o livro que vamos estudar no próximo trimestre? Você tem alguma informação privilegiada? Alguém lhe conta antes de todo mundo? Não, irmãos. Se você tem a revista, que é essa aqui que nós estudamos, bem aqui na primeira página, abrindo a revista, ó, você já vai ter acesso à grade curricular. Aqui estão todos os trimestres a serem estudados. E nós estamos aqui, ó, no segundo trimestre do ano. E o próximo, que é o terceiro, ele já diz aqui que é o livro de Salmos. E o último trimestre, que é o quarto, vai ser o livro, segunda carta de Paulo aos Coríntios. E assim sucessivamente. Toda a grade curricular está descrita aqui. Então, a gente já só lê a revista, você já vai saber. E se você não tem a revista, aqui na descrição desse vídeo eu vou colocar o site, o telefone, onde você pode entrar em contato. E aí você pode entrar no site www.pecplus.educaçãocristãcontinuada.com.br. E aí você vai conseguir pelo site baixar a sua revista para você estudar no seu celular, no seu tablet, no seu computador, e você vai poder estudar, tá bom? Se você quiser comprar a revista física, você tem 2 endereços que eu costumo indicar aqui. Não ganho nada por isso, é apenas uma indicação mesmo. No entroncamento, ali no bairro do Castanheira, próximo ao Shopping Castanheira, você tem a Bênçãos Livros, que lá tem a revista, com certeza. Mesmo estando no fim da revista, né, no fim do trimestre, eu aconselho você a comprar essa revista, porque ela tem um conteúdo teológico muito bom. Então, próximo ao Shopping Castanheira, e a outra loja onde tem com certeza é na CPAD. Que fica na José Malcher, próximo a 14 de março, entre Alcindo Cacela e 14 de março, perto do Templo Central,
da Assembleia de Deus, tá bom? Esses dois lugares, com certeza você vai encontrar a revista, tá bom? Entrando na lição e... tá bom. Faltou eu pedir a você, se inscreve no canal, as regras, né, as regras do YouTube, que são: se inscreva no canal, deixa o like no vídeo e comente alguma coisa. Eu peço que você comente o seu nome, a cidade de onde você está falando e a igreja onde você congrega, tá? E ao final do vídeo eu peço duas coisas. Uma, que você responda o questionário, que eu vou colocar no comentário fixado aqui embaixo. E a outra é que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que outros sejam edificados na palavra de Deus. Tem um botão aqui embaixo escrito compartilhar, clica nele, você vai poder copiar o link desse vídeo e aí você pode compartilhar no seu Facebook ou no seu WhatsApp, tá bom? Feito isso, vamos entrar na lição. A introdução diz assim: esta é a sétima e última expressão de Jesus, eu sou. Se refere ao capítulo 15, quando ele diz que ele é a videira verdadeira. Aqui ele vai mencionar e relembrar algumas outras vezes que Jesus disse eu sou, tá? Ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por último, ele diz: eu sou a videira verdadeira. Veremos também nesta lição que Jesus inclui seus ensinos no cenáculo, falando sobre a missão do Espírito Santo e orando por seus discípulos, que seria então a oração sacerdotal. E o primeiro ponto aqui, o primeiro tópico, a videira verdadeira. E o primeiro ponto, produz frutos. Esse é o primeiro ponto. Está baseado no verso 1 e 2 do capítulo 15, que diz assim: eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Aqui nessa passagem, nesse primeiro tópico da lição, nós vamos falar sobre essa parábola que Jesus, essa comparação que Jesus faz, dizendo que ele é a videira. Nós temos então alguns personagens aqui, né? Primeiro, Cristo sendo a figura da videira, sendo Deus, o Eterno, fazendo o papel do agricultor, aquele que cuida. E temos os ramos, que são os discípulos, incluindo nós. Você é um desses ramos. E os ramos são divididos em dois: aqueles que produzem frutos e aqueles que não produzem frutos. Então, o primeiro ponto aqui dentro produz frutos. Duas coisas a gente pode mencionar a respeito desses frutos aqui. A primeira é que os frutos, eles são resultado inegável de quem está ligado a Cristo. A vara que não está ligada à videira, o ramo que não está ligado à videira, ele não produz frutos. E a segunda coisa que nós podemos mencionar aqui, dentro do texto de João capítulo 15, é que os frutos glorificam ao Pai. Se você produz fruto no cenário em que você é o discípulo, representado pelo ramo, pela vara, se você produz fruto, você está ligado a Cristo e está glorificando ao Pai. Ao ponto que o oposto também é verdade. Se você não produz fruto, você não está ligado a Cristo e você não está glorificando ao Pai. E Jesus, ele menciona o que acontece com o ramo que não produz fruto. Ele é cortado e lançado ao fogo. Do outro lado, temos o ramo que produz fruto, que está ligado à videira, e este é limpo para que ele produza ainda mais fruto. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto fala a respeito de frutos que permanecem. Baseado no capítulo 15, verso 16, que diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós.
e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vô-lo conceda. Então nós temos aqui a qualidade dos frutos que são produzidos pela vara ou ramo que está ligado a Cristo. Esses frutos são frutos permanentes, são frutos que permanecem, não são frutos temporários, apenas de momento, né? Mas são frutos que eles têm certa consistência, ou seja, eles estão consolidados. Então essa também deve ser a preocupação do ramo, ou seja, dos discípulos, não somente produzir frutos, mas frutos consistentes e que estejam consolidados. Isso aqui, esses frutos são as obras boas que os discípulos fazem. E um discípulo que faz boas obras, ele ganha almas, ele se reproduz, né? Ele ganha almas para o reino de Deus. E essas almas, que são os frutos, são permanentes. Eles permanecem porque são instruídos, ensinados, consolidados, firmados, são discipulados e, entre outras coisas, para que eles possam ser permanentes, como descreve aqui o ponto que nós lemos. O terceiro ponto aqui dentro é: o mundo nos odeia, baseado no verso 20 do capítulo 15, que diz assim: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, guardarão também a vossa. Então aqui nós não podemos esquecer, esse terceiro ponto ele vem para nos ensinar, né, para nos lembrar que assim como Jesus ele foi perseguido, foi traído, foi humilhado, foi maltratado, né? Assim também acontece com a gente enquanto cristãos. E isso é inegável, irmão. Não tem como fugir disso e nem mudar isso. Se fizeram isso com Jesus, o nosso mestre, o que não farão conosco, né? Então nós temos que ir para a guerra, entrar nessa peleja, né? Nessa batalha, já ciente disso. Somos vitoriosos, somos mais que vencedores, mas isso não significa que não vamos sofrer. Pelo contrário, vamos sofrer sim. E a igreja, em todo o tempo, em toda a sua história de vida, ela foi sofredora. Não é uma apologia e nem nem masoquismo, né? Ninguém quer sofrer, mas estamos passíveis a isso. E isso vai acontecer. Não é desejar mal, é saber que vai acontecer. E se você for fiel a Deus, você vai superar e vencer isso. E se você não for fiel a Deus, você vai correr, fugir e não vai sofrer. E também não vai receber a glória de Deus. Porque aquele que recebe o sofrimento por ser fiel a Jesus, vai receber também a glória de Jesus. E aquele que nega e que não sofre e que foge, em Hebreus a Bíblia diz: eu não tenho prazer, a minha alma não tem prazer naqueles que recuam, naqueles que retrocedem. Jesus ele fala que não podemos, aquele que põe a mão na arada e olha para trás não serve para o reino de Deus. A gente sabe o que acontece com quem olha para trás, né? A mulher de Ló está aí para nos ensinar isso. Então devemos ir adiante e enfrentar lutas e sofrer perseguição e essas coisas fazem parte do cristianismo. Se você é cristão, você vai viver isso, tá? E aqui nós encerramos então o primeiro tópico com relação à videira. Dúvida e comentários, se você discorda de alguma coisa, deixa aqui nos comentários que aí a gente vai discutir melhor. Segundo tópico aqui, o Espírito Santo. E temos 3 pontos a estudar aqui dentro. Primeiro, o Espírito Santo no mundo. Segundo, o Espírito Santo no crente. E terceiro, paz e bom ânimo. E o primeiro ponto aqui, o Espírito Santo no mundo, está baseado no verso de número 7 e 8, que diz assim, é o capítulo 16 agora, tá? Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. E se porém eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier,
convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aqui nós temos, então, 3 obras que Jesus descreve que estão relacionadas ao Espírito Santo. A primeira, letra A obra do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado. A segunda obra do Espírito Santo é convencer o mundo da justiça. E a terceira obra do Espírito Santo é convencer o mundo do juízo. 3 coisas, então, o Espírito Santo vai fazer. Convencer do pecado, da justiça e do juízo. E essas obras estão direcionadas para o Espírito Santo. É bem verdade que ele usa os crentes para isso, né? Mas a responsabilidade aqui é do Espírito Santo. A responsabilidade do crente, da igreja, é pregar, é revelar a Cristo às pessoas. A responsabilidade de convencimento não é sua. Tem crente que fica muito chato querendo convencer os outros, empurrando goela abaixo. O convencimento de qualquer pessoa não vem de fora para dentro, é de dentro para fora. O Espírito Santo ele trabalha no coração das pessoas. O coração fica dentro ou fora? Então, o Espírito Santo trabalha de dentro para fora. É um convencimento gerado dentro da pessoa. Só quem pode fazer isso é o Espírito Santo, é uma tarefa dele, é uma incumbência dele e não nossa. Então não queira fazer aquilo que não é sua responsabilidade. Faça o que é a sua responsabilidade. O segundo ponto aqui, o Espírito Santo no crente. É o verso de número 13 do capítulo 16. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, o Espírito Santo no crente, agora aqui já não é falando do mundo, né? Agora é falando do crente, da igreja. O Espírito Santo no crente é aquele que te guia na verdade, irmãos. Não é a sua intuição, consciência, não é nada disso que vai te levar para a verdade, que vai te guiar na verdade. É o Espírito Santo que te conduz e te guia na verdade. A tua consciência é depravada e caída, o teu coração é enganoso, a tua carne não glorifica, é inimiga de Deus. A única coisa boa dentro do crente que o faz servir a Deus é o próprio Espírito de Deus. E se você tiver humildade, você vai reconhecer isso. Então o Espírito Santo é aquele que guia o crente em toda a verdade. A terceira coisa aqui dentro, o terceiro ponto, é paz e bom ânimo. E isso está no verso 33 do capítulo 16, e diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E como a gente falou antes, as dificuldades elas vão sempre ser piores para quem é crente. O mundo ajuda o próprio mundo, o mundo ama o que é seu, foi o que Jesus disse. Mas como não somos do mundo, o mundo nos odeia. E se ele nos odeia, o que ele puder fazer para nos ferrar e dificultar nossa vida, ele vai fazer. A Bíblia diz, Jesus fala que ai de vós quando vos aplaudirem e vos tratarem bem, porque o servo de Deus é reconhecido no mundo, é reconhecido por ser maltratado pelo mundo. E quando isso acontecer, devemos nos alegrar, porque assim fizeram com os profetas, com os apóstolos, com os pais da igreja, com todos aqueles que foram fiéis a Jesus. Então, a sua fidelidade a Jesus, ela é provada pela quantidade de sofrimento que você enfrenta no mundo. E no mundo você vai ter aflição, como Jesus ele disse aqui. A paz e a alegria, o gozo, a felicidade vem de Jesus, não vem do mundo. O crente que busca satisfação e alegria e paz no mundo, ele já está derrotado, ele já está fracassado, porque no mundo não há nada disso. Existe sim um engano, a paz falsa, a alegria falsa, o prazer falso, tudo, a satisfação falsa, tudo que o mundo oferece é falso. E Jesus, ele traz, como ele bem disse, ele é a verdade. Então, tudo aquilo que é verdadeiro vem de Deus e de sua palavra. Então, nós devemos ter bom ânimo. Muitos crentes oram, né, pedindo a Deus ânimo. O ânimo tem que vir de você. Jesus está dizendo, tem de bom ânimo. Você que tem que ter. Então,
se ore a Deus, peça a Ele para que esse ânimo seja gerado dentro de você, porque é você que tem que ter esse bom ânimo, tá bom? E aqui nós encerramos o segundo tópico e vamos passar para o terceiro e último, que vai falar sobre Jesus ora por nós. E o primeiro ponto aqui dentro é Jesus ora por salvação. É o verso 1 e 2. Estamos agora no capítulo 17, tá? Como a gente falou no início, a lição de hoje é baseada no capítulo 15, 16 e 17. Diz assim o texto bíblico: Jesus, tendo falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Aqui nós vamos perceber que Deus ele é soberano, inclusive no quesito salvação. A salvação é um ato soberano de Deus. E ele salva a quem ele quer. E nós cremos que a salvação nos alcançou. Fomos alcançados pela salvação do Senhor. Acreditamos que pertencemos a Ele, que Ele nos escolheu, nos predestinou, nos justificou. E tudo isso nos faz servir a Deus com alegria, porque a nossa servidão a Ele não é o mérito da nossa salvação, e sim o resultado da salvação. Então servimos a Deus em forma de gratidão, porque Ele nos salvou. Então aqui a salvação está em conhecer a Deus como único e único Deus verdadeiro, conforme está no verso 3 do capítulo 17. O que a gente leu aqui foi o verso 1 e 2. E Jesus ele fala que a salvação veio até nós pela obra de Cristo. Sem Cristo não há salvação para ninguém. Então, o mérito da salvação é totalmente cristocêntrico, vem de Jesus. O segundo ponto aqui dentro é Jesus ora por proteção, é o verso de número 15. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Jesus ele ora para que o Senhor nos guarde do mal. Isso aqui é até uma eu não ia entrar nesse ponto, mas é até contrário ao que a doutrina pré-tribulacionista prega, né? A doutrina pré-tribulacionista prega que a igreja vai ser arrebatada para não passar pela perseguição. Mas Jesus está dizendo exatamente o contrário. O crente verdadeiro, ele é perseguido. E Jesus está dizendo aqui, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Então nós somos guardados e preservados por Deus, por conta da oração intercessória de Jesus. E o terceiro e último ponto aqui é Jesus ora por unidade. É o verso 20 e 21. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, a unidade, ela faz parte da intercessão de Jesus. Jesus quer que sejamos unidos. Sabe quem quer que você seja desunido? Satanás. Então, se você luta pela desunião, você é um agente de Satanás, um servo de Satanás. Jesus, ele intercedeu por nós para que sejamos um só corpo, unido com Cristo, assim como Jesus está em Deus, Deus em Jesus, que Jesus esteja em nós e nós nele. A unidade faz parte da igreja, a unidade faz parte do corpo de Cristo. E Satanás é o único que quer desunir, que quer separar e dividir a igreja. Então, lutemos pela unidade, lutemos pela união, pela comunhão no meio eclesiástico, né, entre os irmãos. Aqui nós encerramos a nossa lição. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. A aplicação pessoal, ela diz assim: a oração de Jesus e a comunhão com o Espírito Santo nos garante uma vida de amor e ajuda ao próximo, geradora de muitos frutos espirituais. Então, aqui nós encerramos. Que você responda agora nos comentários o questionário da nossa lição, tá? E
o questionário de hoje é para você relacionar a resposta com a pergunta. Vou ler aqui 3 perguntas e depois vou ler aqui 3 respostas, tá bom? Primeira pergunta: Jesus, discípulos, Deus, resultados da nossa obra. Segunda pergunta: exerce o ministério do ensino. E a terceira pergunta: foi um instrumento de glória para o Pai e o Filho. E agora as respostas, tá? Primeira resposta: videira, ramos, agricultor e os frutos. Segunda resposta: a cruz. Terceira resposta: o Espírito Santo. Deus te abençoe e obrigado por nos acompanhar até aqui. Fica na paz e até a próxima aula.